Turma, vamos para a próxima pauta aqui, porque essa é quente, hein? Terminou um dos julgamentos mais midiáticos da história de Hollywood entre Amber Heard e Johnny Depp. O ator venceu a ex-esposa, gente. Ela terá que pagar apenas uma quantia significativa aí de mais de 8 milhões de dólares ao ex-marido. Johnny Depp estava processando Heard por um artigo escrito por ela e publicado no jornal The Washington Post, no qual a atriz se colocava como sobrevivente de violência doméstica e sexual. O astro de Piratas no Caribe alegava que, embora seu nome não fosse citado no texto, ele estava sendo difamado e a carreira dele foi prejudicada. Inclusive, Drilis, a publicação de ontem do Johnny Depp disse claramente que o júri devolveu a vida para ele, né? Que ele tinha perdido, inclusive, a vida. Agora, o Vini me avisa aqui no nosso querido ponto eletrônico que a ex-esposa quer recorrer dessa decisão. Vai recorrer. Você acha que acontece o quê? Olha, a condenação da Amber Heard significa, eu acho que isso é um marco histórico, a condenação de todo o movimento exagerado, feminista contemporâneo, que vê homens como potenciais agressores, abusadores, estupradores, ou seja, homens como maus e mulheres como boas. Por óbvio, homens são maus e bons e mulheres também podem ser boas e más. Agora, essa didática feminista identitária de separar pessoas e o caráter das pessoas por gênero redundou exatamente nesse tipo de coisa que aconteceu de maneira muito sintomática da realidade feminista que a gente vê hoje, que é o casamento da Amber Heard com o Johnny Depp. Os dois tinham problemas? Tinham. Mas todo o conjunto probatório analisado pelo júri percebeu que, eventualmente, Amber Heard era a abusadora. Ela era que começava as agressões. Ela era que disse numa gravação, diz, eu te agrido sim, e vai lá dizer para o juiz se alguém vai acreditar num marmanjão de quase 100 quilos, eu uma menininha de 50 quilos. Ela se colocava como vítima para poder massacrar e destruir a carreira do Johnny Depp, sei lá por qual razão, sociopata na cabeça dela, e quando ela escreve um artigo do Washington Post, sem nenhuma prova, sem nada, dizendo que ela foi abusada, que ela foi, sei lá, agredida, que ela foi vilipendiada, todo mundo acredita, e pior, durante 6 anos da vida do Johnny Depp, ele é visto como agressor, como estuprador, como abusador, perde contratos, perde dinheiro, perde a própria vida. Essa é a face obscura e maligna desse feminismo contemporâneo que tenta castrar os homens e tenta imolar, que tenta enaltecer as mulheres como potenciais vítimas. Eventualmente, esse não é um caso isolado. Nos Estados Unidos existem vários casos de mulheres que se separam de homens e arruinam suas vidas, porque o depoimento de uma mulher é sempre visto com maior complacência por qualquer juiz progressista. E, eventualmente, você pode arruinar a vida de um homem por uma simples mentira que é recebida pela mídia. E até hoje, aqui no Brasil, por exemplo, se você vê algumas manchetes de jornais, ambos tiveram que pagar. O Johnny Depp teve que pagar uma questão lá, que eles consideram como se fosse um tipo de difamação, e ela pagou 5 vezes mais. Ou seja, ela foi condenada. A condenação de Amber Heard tem um significado simbólico muito grande de um alerta contra potenciais pessoas que se colocam no lugar de vítima para poder, e aí, pior ainda, poder lançar sombras sobre suspeitas reais de mulheres que são realmente abusadas e vão ser sempre desacreditadas por causa de um tipo de feminismo identitário e sectário que demoniza os homens e glorifica as mulheres. Por óbvio, homens podem ser bons e maus, mulheres podem ser boas ou más. Johnny Depp foi uma vítima de uma maldade ideológica perpetrada pelo exagero feminista. Ou seja, essa condenação da Amber Heard é crucial para estabelecer uma nova reconfiguração dos valores identitários do mundo. Ô Zoe, muita gente, eu vi vários influenciadores de direita ontem dizendo que ontem houve uma derrota do feminismo. Claro, Por que você acha? Eu fui Porque o feminismo incentiva esse tipo de coisa. O feminismo coloca sempre a mulher no lugar de vítima e o homem como grande vilão. O feminismo atualmente, da atualidade, ele não luta pela igualdade entre homem e mulher. Não, eles lutam pela mulher acima do homem. E o homem como um potencial, né, o agressor. Agora, tem muita feminista ontem, Paulo, que ficou triste com essa situação. Elas queriam a todo custo que mesmo ele que é inocente fosse culpado para falar que a mulher sempre é a que está com a razão, é a vítima. Então, para você ver como essas feministas são doentes, não conseguem assumir que é a realidade, que muitas vezes a mulher é a agressora e o homem é a vítima. Agora, esse ator, ele tinha uma carreira sólida e do nada ele vê
tudo isso desmoronando. A imprensa, a grande parte da imprensa contra ele, colocando manchetes contra ele a favor, né, da psicopata, que era a mulher dele. E você vê isso, você fala, meu Deus do céu, né? Como que ele vai conseguir agora, por mais que ele tenha vencido na justiça, como ele vai conseguir agora, né, limpar essa imagem? Porque sempre vão usar isso contra ele, não, porque você sofreu um processo aí de agressão contra a mulher, por mais que ele tenha sido inocentado, vão sempre usar isso contra ele, esse processo, para vocês verem como é perigoso esse feminismo, que destrói, né, a vida de muitos homens que são inocentes. A verdade, ela não tá nem aí para os teus sentimentos, para as tuas emoções. A verdade é a verdade e ela tem que vir à tona. Infelizmente, nem todo mundo tem o dinheiro que ele tem para entrar com o processo, para demonstrar, né, as provas, mostrar que a mulher é a culpada muitas vezes. Tem homens que não têm essa possibilidade. Tem homens que estão cumprindo pena na prisão porque não tem como provar que foi a mulher. Então, a mulher, muitas vezes, usa do fato de ser mulher para atacar o homem por vingança, porque o homem abandonou. Assim como acontece com muitas mães que são abandonadas, que se separaram, aí acusam o homem de abandono e querem tirar os filhos do homem. Então, tem que ter muito cuidado e avaliar cada situação. É um tapa na cara isso. É para a sociedade acordar e começar a investigar, e não só porque a mulher chega na delegacia e fala que o homem agrediu, prender o homem. Tem que investigar. Guguinha, antes do seu comentário, deixa eu só colocar aqui um tweet do presidente Jair Bolsonaro, ironizando, inclusive, a Amber Heard, porque no dia 3 de outubro de 2018, ela fez a seguinte publicação. Ele não, e era naquela época, né, dos protestos. Então eu não sabia dessa história, enfim, e aí a Amber Heard foi lá e se pronunciou, e aí o Bolsonaro ele não, quem é, Guga? colocou um GIF. É grande a turma dele não, é mundial. GIF que chama, né? Amber Heard. Internacional. Colocou um GIF. Olha, sabe o que eu acho interessante? Tira Fegali e Amber Heard. Fala, Guga. O Brasil, ele tem um estupro que acontece a cada 10 minutos. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. E a cada 7 horas, uma mulher é morta. Feminicídio, morta por ser mulher. E homens estão mortos 30 Eu quero saber o seguinte... A cada 10 minutos, um homem é julgado de maneira errada por algum tipo de acusação mal feita ou feita de maneira errada por alguém. Não existe, porque isso é exceção. É uma bobagem você querer comparar a realidade de a cada 10 minutos uma mulher é estuprada, a cada 7 horas uma mulher é morta no Brasil, 30% dos homicídios contra a mulher acontece dentro da casa, ou seja, é marido, é alguém ligado a ela. É uma realidade a violência doméstica muito cruel, que matam milhares de mulheres no Brasil, e você comparar isso com uma exceção. Ai, tem homens que podem... As feministas, os homens são as vítimas das feministas. Olha que piada. As vítimas são as mulheres. As feministas fazem um discurso para proteger... As feministas querem proteger as mulheres desse tipo de violência. Desse tipo de assassinato. Desse tipo de violência. É um estupro a cada 10 minutos. É uma realidade do Brasil. Esse é o papel do feminismo. Feminismo, eu não estou vendo, inclusive, nenhum grupo de feministas se colocar contra a decisão a favor do Jones. Eu queria que vocês citassem. Porque o que eu vejo é lamentarem esse oportunismo do Bolsonaro e dos meus colegas de querer atacar. Mas é uma realidade. De querer atacar a realidade, de que existe sim ataque sistemático às mulheres por serem mulheres. É muito mais frágil, é muito mais fácil morrer. O feminismo protege a mulher desse tipo de violência e busca oportunidade igual de trabalho. Agora, querer fingir que os homens são vítimas do feminismo, a realidade é essa. São 40... Deixa eu só fazer um ponto, Guguinha. São milhares de mulheres sendo assassinadas. Não, é o seguinte, porque eu acho que esse caso é um caso bem emblemático. E aí eu não vou nem entrar nessa questão feminista ou não, mas eu vou entrar num ponto que a sociedade talvez tenha se acostumado, e eu acho que esse é um dos maiores pênaltis que nós, como seres humanos, podemos fazer, que é o pré-julgamento. Pois é. O pré-julgamento é um negócio assim, seja de direita ou de esquerda, que ele é péssimo. É péssimo. A vida do Johnny Depp foi colocada assim na lata do lixo. Também acho que ele foi injustiçado nessa história. Esse é o problema. E aí como é que fica essa história? Pelo quê? Pelo feminismo. Então vai lá, foi pelo feminismo, foi por uma mulher. Não, senhora, foi uma mulher mau caráter que tem. Foi por uma mulher que usou o discurso feminista. Pelo amor de Deus. Ela usou o discurso feminista. Ela usou o discurso feminista. A que momento que ela usou o discurso feminista? Todas as vezes. Dizer que você é atacado por um homem é usar o discurso feminista. É lógico que é uma coisa feminista. Você dizer que é atacado por um homem é usar... Não, você está relatando. Fui vítima de violência doméstica. Vamos lá, vamos saber. Isso é usar o discurso feminista. Usar a lei. A lei. Isso é usar a lei. Não foi a lei, não, senhor. A lei te protege.
de violência doméstica. Ela mentiu e ela deve ser condenada por isso. Antes de haver qualquer... Isso é lei. Vamos falar sério. Antes de ter havido qualquer tipo de julgamento, ela simplesmente foi à mídia, colocou uma maquiagem lá, falou que foi agredida, escreveu um artigo no Washington Post. O que aconteceu imediatamente? Pré-julgamento. O problema do discurso feminista, que ela se utilizou sim para posar de vítima, é que você pré-julga os homens. Você inverte o princípio basilar da justiça, que é o ônus da prova. Quem tem que provar que ele a agrediu é a vítima. Senão você pode falar, o Guga me meteu um tapa na cara aqui. Alguém vai acreditar? Eu tenho que fazer um corpo de delito, eu tenho que provar, eu tenho que ter testemunha. Ela tentou fazer e, eventualmente, o que se descobriu? Que ela era uma mentirosa contumaz. Por que isso não é um caso isolado? Porque quando uma pessoa vai lá e toda a mídia acredita e toda a mídia condena uma figura pública, isso é discurso e decorrência, sim, de um feminismo. E por que não é um caso isolado? Pega o caso do Me Too lá, que começou realmente com uma denúncia real, como você disse, de uma mulher que foi estuprada por aquele produtor lá, safado lá. Depois, o que aconteceu? Virou uma esquizofrenia. O Dustin Hoffman tocou no lóbulo da minha orelha em 1983. Ou seja, o discurso feminista, ele potencializa uma coisa que realmente existe, eu concordo com você, que existem crimes machistas, mas transforma todos os homens em potenciais criminosos, todos os homens em potenciais estupradores, todos os homens em potenciais abusadores. E aí, quando você transforma todo mundo em criminoso, é lógico que surgem várias mulheres, como a Amber Heard, como as meninas do Me Too, que começam por vingança, por sociopatia, por safadeza. Deixa eu só trazer, peraí. Deixa eu trazer aqui uma frase da Amber Heard logo depois do julgamento. O pronunciamento dela, ela diz o seguinte: é um retrocesso. Atrasa o tempo em que uma mulher que se manifestou poderia ser publicamente envergonhada e humilhada. Atrasa a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério. Ela não sofreu violência, foi provado. O júri de 27 pessoas percebeu que ela mentiu. Ela está usando novamente da prerrogativa de um discurso feminista que, apesar dos fatos, apesar do julgamento, apesar da realidade, transforma os homens em potenciais opressores. Guga, não é exceção. O que aconteceu? Vou lembrar no caso aqui do Neymar. Se não houvesse o vídeo daquela mulher tentando incriminá-lo de todas as formas, todas as hostes feministas, toda a mídia feminista... Não é exceção. Brasil é o quinto país com o maior feminicídio do mundo. Nos Estados Unidos, homens são arruinados a cada minuto por causa de depoimentos falsos. Existem os dois problemas. Existem mulheres abusadas, existem homens abusados. A realidade, sabe por que as pessoas... O abuso não pode ser descartado de maneira nenhuma, nem muito menos o oportunismo. Existem homens abusadores e mulheres abusadoras. Peraí, calma. Só para eu terminar. Num primeiro momento, por que as mulheres... Por que a mídia e todo mundo tende a acreditar nas mulheres? Porque a realidade é que a cada 10 minutos ou a cada 7 horas elas são estupradas ou mortas. Então, é muito mais fácil você acreditar na realidade e não na exceção. Então, se alguém disser a exceção... Gente, a exceção é esse caso de uma mau caráter que inventa uma história contra o Neymar ou contra o Depp. Isso é exceção. A realidade é essa. O Brasil é o quinto país com o maior número de feminicídios. A realidade é cruel contra a Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Zoe Martins, peraí, vocês estão muito faladores hoje. Só um minuto. Uma pergunta aqui. Naturalmente, quando a gente ouve... Estou falando como ser humano, tá? A gente ouve uma manchete assim falando o seguinte: fulano de tal diz ter sido agredida por ciclano. Vamos imaginar. O primeiro impulso que a gente tem como ser humano é falar, puta, esse cara bateu. Você já fica meio... Você já fica meio assim. Como é que a gente vence isso? Porque esse comportamento nosso é equivocado. Esse julgamento provou isso. Esse julgamento mostra pra gente uma única coisa. Amigo, você precisa esperar o julgamento para condenar alguém. Ponto. É isso que traz o Islã. Peraí, só um minuto. Eu quero ouvir um pouco da Zoe nesse sentido, até por você ser mulher, Zoe. Porque, naturalmente, o ser humano já fica com o pé atrás quando vê uma manchete dessa. E aí, como é que a gente vence isso? Não, eu confesso que nessa história, a gente comentou desde o começo que tudo aconteceu. Eu fiquei meio que assim, balançada, né? O que será que aconteceu de fato? Mas em nenhum momento me coloquei
contra o Depp e a favor da mulher dele. Nunca. O que eu fiz? Esperei, né, o trânsito em julgado, as investigações, e o que todo mundo deveria fazer. Mas, infelizmente, Paulo, é coisa do ser humano. A gente sempre quer, sai a notícia, a gente já quer se colocar num lado da história, defender um lado da história. E tem muito do feminismo nisso, porque o feminismo, a gente volta a bater nessa tecla. O feminismo, ele quer colocar a mulher sempre como a vítima, como a coitada, como a que ganha menos, como a que não consegue nada e precisa de movimentos coletivistas para alavancá-las. O coletivismo é o mal do mundo. É o câncer que a gente precisa combater. E as feministas, elas são odiosas, elas odeiam os homens, elas cultivam essa raiva, esse ódio em relação aos homens e em relação a todos que vão contra esse movimento. Porque eu, por exemplo, quando sofro alguma xenofobia, alguma coisa, não tem nenhuma feminista que me defende. Elas me odeiam. Por quê? Porque todo mundo que concorda desse movimento já se torna o quê? Um inimigo. É Paulo. Isso. O mal do século XXI é o feminismo. Vou dar mais 30 segundos para cada um de vocês que eu preciso pro break. Vamos sua resposta, a tendenciosidade da gente acreditar sempre na palavra de uma mulher é por causa desse discurso feminista inoculado na sociedade o tempo inteiro. Homens são maus, homens são estupradores, eles não pegam caso a caso, eles pegam, fazem o quê? Cultura do estupro. Um homem que faz uma piada de loura é um potencial estuprador. Isso é inoculado diariamente. Existem realmente casos de estupros, de abusos, de agressões, mas esses casos são, eventualmente, devem ser julgados caso a caso, porque mulheres também podem ser abusadores, podem ser agressivas, podem ser mau caráter, assim como os homens. O problema é que o feminismo colocou mulheres como boazinhas e homens como malvados. Então você tem uma tendenciosidade, por causa desse discurso ideológico, acreditar sempre na mulher. Lembrei então, de um outro caso. Neymar e Nájila. É o que eu falei. Lembra? É o que a gente falou aqui agora. Mas quem tá polarizando são as feministas, porque eu não tô vendo esse movimento. O que eu tô vendo são não tá vendo. O cara foi destruído. Peraí. Eu tô vendo é o ódio dos meus colegas. O cara foi destruído. Espera, Adriles, por favor. O feminismo tá aí para proteger as mulheres. Não, eles estão querendo dizer que não, que é para demonizar os homens. Olha o ódio que eles têm contra o feminismo. Quem tem ódio, quem tá polarizando, quem parece que trata os outros como câncer são meus coleguinhas. Não tô tratando ninguém, tô falando... Todos os 3 comentários que eles fizeram até agora foi para atacar o feminismo, foi para polarizar, foi para dizer que feminismo, porque feminismo é de esquerda, você precisa atacar a esquerda. A origem dele é de esquerda. A realidade, mais uma vez eu repito, a realidade é que a mulherada no Brasil e no mundo inteiro sofre sim de violência doméstica, de feminicídio. Homem também. Você não precisa do feminismo para defender, e a gente, você é competente de nada legal de denunciar. E o feminismo tá aí para denunciar, para ajudar a denunciar. Que feminismo tá aí para falar que existe uma cultura de violência. Você não precisa do feminismo para ir na delegacia denunciar um homem. Pelo amor de Deus, você é retardada por um acaso? Nossa, olha o ódio que eles têm. Eu não tô vendo ninguém. Eu não preciso de nenhum movimento coletivista para passar a mão na minha cabeça. Polarizar já eles. Olha o ódio. O próprio caso. Coleguinhas, falando que ele foi condenado. Eu preciso ir para um